Nós passamos meses nos questionando se alguma coisa terrível ia acontecer com o Owen. No entanto, se Grey's Anatomy sabe fazer uma coisa, é fazer os fãs de bobos. Porque enquanto a gente estava tão focado em um acontecimento muito marcante com um personagem, a série já estava jogando outras cartas e o personagem que realmente saiu prejudicado disso tudo foi outro. Bom, o que acontece na verdade é que, se a gente contar aqui o que aconteceu com o Owen foi uma tragédia, até porque foi uma tragédia, nesse meio tempo todo 3 tragédias aconteceram. E olha, sinceramente, o que tá acontecendo, o que aconteceu entre o Owen e o Reyes, talvez seja, na minha opinião, uma das coisas mais terríveis e pesadas que Grey's Anatomy já fez. E eu tô falando isso pra vocês, eu não tô exagerando, tá? Realmente é muito pesado. E olha aqui, Grey's Anatomy já fez muita coisa pesada nessa série, mas o que tá rolando agora é polêmico e a série não tá com medo de abordar essas coisas pesadíssimas. Pode até parecer que eu tô fazendo um monte de mistério pra vocês, mas é que, sinceramente, é a minha reação mais real ao episódio, porque eu fiquei tão chocado com o que estava acontecendo que eu nem acreditava que Grey's Anatomy realmente estava fazendo isso na frente dos meus olhos. Sim, perdemos um personagem nesse episódio, talvez nós vamos perder 2 personagens. E eu já adianto pra vocês que o Owen tá bem. O que aconteceu não foi com o Owen, foi com outros personagens. São mais doidos de tudo, personagens muito importantes até. O episódio 9 da 18ª temporada foi um episódio repleto de drama, repleto de emoções. Os 10 primeiros minutos são recheados de pessoas chorando, de muito desespero. E sinceramente eu tava assistindo, não parei de chorar por 1 minuto, porque estava acontecendo tanta coisa que não dava pra tirar os olhos do episódio. Os casos estavam tão incertos, era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que nenhum arco tava parado. Na verdade, pra ser sincero, o arco mais parado desse episódio foi o da própria Meredith. Nesse episódio, a Meredith foi quase como uma coadjuvante, porque era tanta coisa que não deu espaço pra Mer, não. A 18ª temporada tá muito incrível. Nessa temporada inteira nós tivemos até agora um episódio que foi um pouquinho mais parado, que foi acho que o episódio 4, se eu não me engano, mas todos os outros foram intensos, com acontecimento atrás de acontecimento, com revelação atrás de revelação. Eu tô assim em êxtase, porque depois da 17ª temporada, que na minha opinião não foi tão boa assim, a 18ª temporada tá destruindo todos os paradigmas, tá fazendo muito um bom trabalho. Os episódios da 18ª temporada já estão sendo lançados no Brasil em português, com dublagem, legenda e tudo mais. Eu deixei o link da onde eu tô assistindo aqui na descrição e também no comentário fixado. Fiz até um vídeo pra ajudar vocês. Se você não sabe como assistir a 18ª temporada e você também quer assistir todos esses surtos, eu deixei uma dica de como assistir, pelo menos como eu tô assistindo, aqui pra vocês também se cadastrarem e assistir. Super fácil. Agora que eu já dei uma visão geral do episódio, vamos falar sobre alguns arcos específicos, começando por Amélia e Link. Because you told me you loved me. You told me over and over and over. We're building a life together and suddenly you say, no thanks. And while I'm torturing myself, trying to convince myself that I don't need to be married, I just need you. Since when? Since now. Since today. And I came to tell you this, but instead I find you kissing someone else in the hospital where I... O casal aparentemente não tem mais futuro. Amélia e Link chegou em um momento da série em que é melhor talvez que o casal fique separado mesmo. Não há mais tanta razão que justifique os dois ficarem juntos, a não ser aquela coisa do nós temos um filho juntos, vamos ficar juntos. Que pra ser sincero nem é muito a cara de Grey's Anatomy se basear e se sustentar num discurso como esse. Eles podem ser pais muito bons mesmo que não estejam juntos. A grande questão complicada mesmo de Amélia e Link é em relação ao Link, que ele ainda ama muito a Amélia. E a Amélia abertamente já disse, e eu acredito nela, que ela realmente ame o Link. No entanto, o Link ama muito aquela vida que eles tiveram durante a pandemia e que gostaria de frisar para vocês que a vida que os dois tiveram durante a pandemia foi uma coisa muito extraordinária. É uma coisa que não teria acontecido
acontecido com os dois se não fosse causado pela pandemia. Talvez os dois nunca teriam morado juntos, talvez a criação que eles tivessem dado pro Scout já teria sido uma coisa separada desde o começo, e talvez eles ainda estariam juntos como um casal até hoje. O que acontece é, o Link se apaixonou pela vida que eles tiveram, criando as criancinhas, aquele casalzinho o dia inteiro junto, aquele grude, aquela vida ideal que, como a própria Edson fala dentro da série, que o Link olha o mundo por trás de uma lente cor-de-rosa, uma mil maravilhas. E eu já expliquei pra vocês aqui diversas vezes que isso faz muito sentido segundo a criação e o passado de cada um deles. A vida da Amélia e a vida do Link podem ser considerados até opostos, não em questão de acontecimentos, mas em questão de perspectiva de vida. Vocês se lembram que quando o Link era mais novo, ele enfrentou um câncer pesadíssimo e ele quase perdeu a vida. Então ele aprendeu a viver cada dia dele como se fosse o último, dar valor a cada momento. Então ele quer viver intensamente todo o amor, toda a coisa colorida e brilhante do mundo. Já a Amélia tem um histórico um pouco sombrio, um histórico de muita rejeição pela família, uma relação terrível com suas irmãs, que criou algo muito difícil, uma extrema comparação, níveis em que ela tinha que se encaixar muito absurdo, sendo irmã do grande neurocirurgião Derek Shepherd, e o seu problema com drogas, a perda do seu marido, do grande amor da sua vida, a perda do bebê unicórnio. Gente, a vida da Amélia é sombria. Quem assiste Private Practice sabe como é pesadíssimo tudo que a Amélia já passou. Portanto, a Amélia cresceu com uma visão muito diferente. Ela sabe muito bem que o mundo não é esse arco-íris e que tudo pode dar errado. A Amélia sempre espera o pior de tudo. Ela não consegue se prender demais em algo porque pode ser arrancado dela a qualquer momento. A Amélia sempre deixou isso muito claro. Quando ela ainda estava grávida, ela e o Link sentaram naquela salinha toda cheia de mato, não sei se vocês se lembram desse momento, e a Amélia explicou tudo isso pra ele. O Link foi super compreensível, mas a gente entende que o Link criou essa imagem ideal de um casamento, de uma vida de casal, porque os dois passaram a pandemia juntos e eles criaram laços ali. Ele criou expectativas e tá tudo certo. Pra mim, o verdadeiro culpado do fim do relacionamento de Amélia e Link foi a pandemia. E quantas pessoas não tiveram a vida totalmente afetadas pela pandemia? Então dá pra gente engolir, porque agora que eu entendi a verdadeira razão do que tá acontecendo, faz mais sentido. Agora, como a série quer lidar com isso, é uns outros 500, né? Like when you pretend that we didn't make an amazing baby together, raise 4 kids or love each other really damn well. When you pretend that we weren't in love because you're ready to move on with some random woman. They're non-binary. Oh, okay. That makes it better. A série já introduziu Kai, que é um personagem não binário e que agora faz parte nesse interesse romântico com a Amélia. E criaram esse espaço entre Link e Joe. Só que eu acho que a Amélia pode sim se envolver com o Kai, mas eu não tenho certeza se vai ser tão fácil pro Link se envolver com a Joe. Inclusive nesse episódio, finalmente Link e Joe se beijaram, assim do nada mesmo, foi inesperado e sinceramente me pegou surpresa. Eu dei alguns gritos de não sabia se era confusão, felicidade, desespero, mas foi uma expressão um pouco estranha que eu tive com tudo isso que tava rolando e acredito que todos também ficaram confusos, mesmo que não fosse algo inesperado, porque a série já tava demonstrando isso faz alguns episódios. Bom, eu sinto que o Link ainda vai ter um bom processo pela frente e a Joe talvez já esteja um pouco caidinha demais pelo Link. Então quem vai sofrer mais nisso tudo, a princípio, é a Joe. O Link ainda tá muito focado nos problemas dele com a Amélia pra conseguir se envolver com a Joe de uma forma mais profunda. E bom, por enquanto é isso que nós temos sobre a Amélia e Link. Eu acho que a gente conseguiu ter um bom parâmetro, assim, falar bastante sobre esse caso, mas agora a gente entra nas tragédias, que é o que eu prometi pra vocês nesse vídeo. Não tinha como eu ignorar o acontecimento de Amélia e Link, né? Até porque foi bastante importante nesse episódio também. Bom, no episódio 8 acontece todo aquele acidente, nós não sabíamos se ele conseguiria sair vivo do carro, e como foi mostrado pra gente Station N-Team, todo o resgate dele ocorreu tudo bem. Não foi fácil, mas pelo menos por enquanto tava tudo certo com ele. O Owen chega muito ferido no hospital e ele precisa passar por uma cirurgia que possivelmente pode fazer ele perder os movimentos das pernas, o que seria muito terrível, mas Amélia, Link, Nico, todos os melhores cirurgiões ali em volta dele fizeram um plano muito perspicaz que fez com que o Owen passasse por uma cirurgia impecável e a previsão é que ele se recupere
com o tempo da melhor forma possível, sem sequelas. Só que algo muito tenebroso tá acontecendo, gente. Vocês lembram que no episódio 8, o Owen comenta com o Reyes que ele pegou algumas drogas e que ele entregaria essas drogas para alguns amigos de um soldado, aquele soldado que foi abordado na série, que esses soldados, eles estão passando por vários problemas de saúde causados por consequências do que eles enfrentaram na guerra. Então, devido a componentes químicos que eles foram expostos, a talvez até mesmo radiação, eles enfrentam câncer, eles enfrentam problemas pulmonares, eles enfrentam diversos tipos de problemas de saúde que não há cura. Eles estão cada vez mais definhando, chegando num estado em que eles continuaram vivos, porém em um estado muito doloroso. E existe uma coisa chamada eutanásia. Vocês devem saber o que é isso, né? Eutanásia talvez seja uma das coisas mais pesadas que eu já vi Grey's Anatomy falando. E bem, basicamente o Owen entregaria essas drogas para esses soldados para que eles possam tirar a própria vida de uma forma que eles consideram mais digna do que ficar sofrendo todas as consequências das doenças, chegar em um nível em que eles são totalmente dependentes da família, de cuidados, e eles não têm mais... Vocês entenderam o ponto? É uma morte lenta e cruel do que eles estão sofrendo, por isso que o Owen possibilitou e deu a opção deles de tirar própria vida. Só que, gente, muito complexo, isso vai contra muitas coisas da medicina, e o Owen deu a tarefa do Reyes entregar esses remédios para esses soldados, ou seja, colocou um peso enorme nas costas do Reyes. E sabendo que essa morte assistida, acho que é assim que fala, né, a morte assistida ou suicídio assistido, uma dessas palavras, não é legal no estado deles, então eles não teriam como fazer isso de forma legal, eles teriam que buscar algum tipo de aprovação. Isso é totalmente ilegal. Se descoberto, o Owen pode perder o direito de praticar medicina, ele pode ser preso, então é uma consequência muito grave, e o Owen jogou esse peso inteiro nas costas do Reyes. O Reyes teria que cometer um crime entregando essas drogas. Basicamente, o Owen foi bem radical quando ele jogou esse peso inteiro no Reyes. Com tudo isso, o Reyes fica muito abalado, ele não sabia qual decisão tomar, se ele ficava quieto, se ele acobertava o Owen. E ele, inclusive, chega uma hora pra denunciar o Owen. Eu acredito que, em certo momento, ele pensou em denunciar o Owen. Tell Bailey what you've done, what you plan to do next. The longer you hold this secret inside, the worse it's gonna get. Tell the truth, so I don't know. Até que ele percebeu, e eu tenho certeza que ele percebeu que o Owen fez isso por pura bondade, né? É muito polêmico, gente. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas putz, o Owen já não foi muito contra algo similar a isso? Como é que ele tá a favor? E a gente vai entrar numa discussão mais aprofundada nisso em outro vídeo. Mas pra tanto salvar o Owen e também por uma coisa muito moral do Reyes de não ficar lá se comprometendo, ficando em silêncio, o Reyes decide ir embora de Seattle, entregar sua demissão. To Bailey, I have to give you my notice. What? I'm sorry. My kids are not thriving here, they're not happy. We have to go. Where? Back to Ireland. É uma tentativa mesmo de salvar o Owen, e até porque ele argumenta que a vida dele não estava tão boa em Seattle, talvez não fosse a melhor opção, os filhos dele não estavam se adaptando, mas no fundo a maior razão com certeza foi o peso que o Owen jogou nas costas do Cormac. Por isso sim, nós perdemos um personagem nisso tudo, e não foi o Owen. O Owen foi um precursor da perda, mas não foi com a morte do Owen, e sim colocando o Reyes em uma situação em que ele é obrigado a ir embora. Gostaram da reviravolta? Pois é, amigos, eu não estava esperando isso, com certeza não estou feliz, e dá pra gente ver que a série fez isso também um pouco pra abrir um espaço pra Meredith e o Nick, né? Então, eu não sou muito fã de Meredith e Nick, eu sei que tem gente que gosta, então pra quem gosta de Meredith e Nick, parabéns, vocês estão muito bem hoje, vocês estão felizes e seu casal vai continuar acontecendo. Pra quem gostava de Meredith e Cormac Reyes, assim como eu, é um péssimo dia, mas tudo bem. O interesse romântico da Mer não é nem tanto o foco dessa temporada, até porque a pesquisa dela pro Parkinson é mais importante do que tudo isso, e tá bem claro. Portanto, sim, esse é o fim do Cormac Reyes, e bom, mais um personagem pode ter o seu fim em Grey's Anatomy também. Mais um personagem pode deixar a série, porque algumas teorias bem fortes indicam que talvez, apenas talvez, o Schmidt passe por transtornos tão pesados do que aconteceu com ele por causa também das consequências do método Weber, que talvez o Schmidt possa dar uma pausa na cirurgia, até mesmo abandonar a medicina, o que eu não acho que é o caso, tá, gente? Mas com certeza, depois do que a gente viu nesse episódio, depois da situação tão dramática que aconteceu com o Levi nesse episódio, But the surgeon who's never lost a patient hasn't done enough surgeries. It happens.
even to the best. Cara, eu não ficaria surpreso se ele simplesmente tiltasse, se ele simplesmente pirasse e falasse que ele não quer mais ser médico e abandonasse tudo. Como vocês sabem, no episódio 8, o Schmidt acabou cometendo um erro, ele se precipitou, não esperou o atendente. Isso acabou causando a morte de um paciente que era até que saudável, não tinha grandes riscos, era um paciente jovem, com uma vida inteira pela frente, enfim. Esse erro do Schmidt foi fatal para esse paciente. Bailey e o Richard entraram numa briga terrível nesse episódio. Eu nunca vi Bailey e Richard brigarem tão sério assim. A Bailey quer de todas as formas parar o método Weber. É muito controverso, gente. Comenta aqui pra mim se vocês concordam com o método Weber ou se vocês discordam, mas deem argumentos. Eu quero entender por que vocês concordam e por que vocês discordam. Porque eu tô tão confuso nisso tudo. Eu acho que uma parte disso, de eu estar confuso, é justamente por eu não entender muito sobre a área da saúde na vida real. Isso acaba complicando que eu dê uma opinião formada sobre uma coisa tão séria como a vida de pessoas. Então é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de opinar, e talvez se tiver gente da área da saúde, talvez médico, talvez cirurgiões que me assistam, possam opinar com mais propriedade. Até mesmo enfermeiros, pessoas que realmente trabalham ali no dia a dia e podem dizer melhor sobre isso. A Bailey tá totalmente focada em acabar com o método Weber, nem que ela tenha que passar por todos os rankings, passar pelo conselho, passar por tudo. E o Richard tá se sentindo atacado. It's about one surgeon who overstepped. If we cancel the GC method, every time a surgeon made a mistake, there was... Mistake. It was preventable. I am suspending the Weber method immediately and O Richard ainda defende o método dele, acha que há forma sim de fazer aquilo acontecer, mas fato é, Schmidt teve uma perda terrível, uma perda que poderia ter sido evitada caso um atendente estivesse naquela sala de cirurgia, porque o Schmidt é um residente, ele não estava acompanhado por um atendente naquela cirurgia, ele cometeu aquele erro sozinho. Foi um pouco de imprudência dele, mas como a própria Meredith diz nesse episódio, ela teria feito a mesma coisa que o Schmidt e ela também provavelmente teria errado se fosse pra errar. Ela disse que o Alex também teria feito esse mesmo erro, que a Cristina também poderia ter feito esse mesmo erro, que todos teriam a mesma reação do Schmidt, o que coloca em questionamento se o método Weber pode ser levado a sério ou não. Depois do que o Schmidt passou, ele tá em um extremo trauma. Nesse episódio, ele ficava lavando a mão dele repetidamente, ele lavou tanto a mão dele sem parar, que as mãos do Schmidt começaram a sangrar. Levi, your hands. Levi. Okay, just stop. Levi. E a única forma que eles conseguiram fazer do Schmidt sair da frente da pia e parar de lavar a mão foi agarrando ele. E daquela cena que o Schmidt começa a gritar, é um desespero tão grande, gente. Got you, buddy. Eu realmente fiquei arrepiado, assustado com o que eu tava vendo. A atuação do ator tava no ponto, totalmente sem fôlego assistindo. Eu espero que o Schmidt consiga passar dessa, mas foi muito forte o que tá rolando com ele. E talvez por isso que essa teoria foi levantada. Talvez o Schmidt largue a cirurgia, talvez o Schmidt largue a medicina. A gente sabe que, estatisticamente, entre os internos, entre os residentes, a maioria deles acaba desistindo do programa, outros são demitidos. Eu espero que não seja o caso do Schmidt, espero que ele consiga superar, mas vai demorar um tempo. No final do episódio nós vemos o Schmidt largado na frente do hospital, como se ele estivesse, sei lá, bêbado, largado, totalmente incapaz, né, ali na calçada. Quem ajuda ele é o Nico. Que barra foi assistir o Schmidt nesse episódio, que barra. Só de lembrar, eu fico até meio mal, assim, porque, nossa, foi surreal. Só espero mesmo que eles não tirem o Schmidt pra gente não ter duas perdas nesse episódio. A gente não pode ter. O Reyes já foi muito triste, perdeu o Schmidt, então... Bom, gente, esse aqui foi o episódio 9 da 18ª temporada. Como vocês podem ver, foi um episódio muito intenso. Essa temporada tá muito legal, tá muito interessante. Talvez não seja toda bonitinha, alegre como a gente queira, mas Grey's Anatomy nunca foi essa coisa alegre. Grey's Anatomy sempre foi essa coisa trágica, cheia de drama, e é disso que eu gosto, imagino que vocês também gostem. Não esquece que eu deixei uma dica aqui na descrição desse vídeo de como assistir os episódios da 18ª temporada. Eu recebo essa pergunta em todos os vídeos desse canal. As pessoas perguntam como assistir os episódios novos. Então eu já falo logo pra vocês em todos os vídeos, porque aí já ajudo vocês de uma vez por todas e ninguém precisa mandar essa pergunta aqui. É onde eu tô assistindo e é onde eu pelo menos recomendo, porque está funcionando
tranquilamente, perfeitamente pra mim assistir a 18ª temporada, imagino que pra você também. Nesse link que eu deixei pra vocês tem 7 dias de graça, então aproveita muito esse link. Me acompanha lá no Instagram que semanalmente tem os meus reacts em que a gente comenta em primeira mão os episódios novos de Grey's Anatomy. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra receber também os nossos reviews e resumos semanais dos episódios. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas gente, era muita coisa que aconteceu, né? Então não dava pra ser menos do que isso. Inclusive, eu acho que eu esqueci de comentar, mas o Farouk tá bem, tá, gente? O coração dele deu certo, a cirurgia, o transplante, mas ele ficou mesmo de coadjuvante, porque foi tanta coisa acontecendo que o Farouk foi esquecido. Enfim, falei tudo agora. Um grande abraço, amigos, e até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.